Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio para vocês do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha o Pod Doutor espalha a saúde. O nosso maior propósito é levar para você informação legal, informação checada em saúde. Como você sabe, infelizmente a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. E o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa. Então, ó, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, vai se inscrevendo no YouTube para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito. E como que nós fazemos para cumprirmos nosso propósito? Trazendo aqui os melhores especialistas, as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o desafio foi o Jefferson Medeiros, Dr. Jeff, cirurgião de cabeça e pescoço. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o desafio. Escritor também ao livro Comunicação. Vamos falar sobre o assunto que o Moisés já vai contar para vocês. Obrigado, Jeff, pela honra de estar por aqui. Obrigado. Eu acho que primeiro que eu fiquei muito feliz de ser convidado, né? E outra coisa, quando você falou que aqui só traz pessoas com credibilidade, sempre de alto nível, eu falei, putz, cara, sou eu mesmo. É isso aí. É isso aí. Certíssimo. Vamos embora. Doutor Jeff, seja bem-vindo novamente. A gente vai conversar sobre pod, cigarro eletrônico, vape, os principais males à saúde. Doutor, quais são os principais impactos negativos diretos do vape, pod, cigarro eletrônico e qual a diferença deles? Vamos lá. Se a gente for pensar sobre o vaping, que foi quem começou. E vape pod é a mesma coisa? Não, já a gente vai falar sobre isso, vai ser uma segunda parte. Para as pessoas entenderem, o cigarro eletrônico, quando ele foi fabricado a primeira vez, foi por causa de um chinês que o pai dele morreu de câncer por causa do cigarro. Então o que ele fez? Ele falou, pô, eu tenho que ter algum dispositivo onde eu consiga mensurar quanto de nicotina a pessoa está tendo, tá fazendo uso, e eu vou fazer o que a gente chama de desmame na medicina. Então eu venho diminuindo. Então vamos dizer, o cara usa 60 miligramas de nicotina por semana, depois eu vou diminuir para 50, 40, 30. Eu venho tirando esse vício. Só que o que aconteceu? Quando a gente for pensar aqui no Brasil, que a gente começou a ter leis que eram muito mais rígidas com o tabagismo. Por quê? Porque já se entenderam que o gasto que se tinha depois que as pessoas tinham câncer e que gastava parte cardiovascular e pulmonar, se dava muito mais gastos do que o que eles conseguiam arrecadar com o próprio cigarro. Então, ninguém é bonzinho. As coisas começaram a ver, poxa, eu ganho X e eu estou gastando 2X com a saúde. E foi na hora que as políticas públicas vieram em cima. Daí, o mercado o mercado do cigarro começou a perder vez. Qual foi o pensamento deles? Eu falei, poxa, tem um cigarro eletrônico ali que eu posso usar. Tanto que quando a gente começa o cigarro eletrônico, começou com e-cigarettes. Qual é a tentativa? É trazer a molecada nova para esse vício, né? A realidade é meter nicotina em todo mundo, vicia, e o cara tá lá na dela. Se a gente for lembrar, antigamente a gente viajava, os aviões, você tinha lugar de eu sou mais velho aqui, daqui a pouco é difícil imaginar sobre isso. Então assim, você tinha lugar de fumante e não fumante, era um absurdo, mas a gente tinha em locais com ar-condicionado, tudo fechado, restaurante, e cigarro. Eu lembro que... A gente ia poder estar fumando aqui agora. Não, era de boa. Você fumava na sala de aula, no cinema. Os professores da gente na faculdade, pô, o cara fumava. Na faculdade de medicina? Isso, sim. Sim. Não, eu lembro do pai de um amigo meu que era oncologista, radioterapeuta, ele ficava fumando, falando pro paciente assim, olha, esse câncer é por causa do cigarro, você tem que parar de cigarro. Aí eu falei, putz, mas é o senhor que tem que falar isso, você tá entendendo? Então assim, nesse momento, os e-cigarettes começaram a ser testados. E aí eles começaram a entender como é que vinha a nova geração. Quando mudaram e botaram o nome do vaping, eles começaram a entender assim, putz, vamos colocar um cheirinho aqui legal? Bota de menta, bota um tutti-frutti, bota um canela aí. Então, o que meio que glamourizaram, né? Gourmetizaram também, mas muito para chegar a essa atração direto à fonte, que é o jovem e o adolescente e o adulto jovem. Lembra que na nossa época as propagandas de cigarro eram músicas de rock, se associava muito à liberdade e ao esporte. Olha que coisa absurda, esporte, né, cara? Se associava ao sucesso, né? Exatamente. Marlboro, Hollywood ao sucesso. Tinha propaganda na Fórmula 1, tinha equipe na Fórmula 1, John Player Special, não sei. Se você sim, é do era Senna. bem pequenininho. Senna. Sim. Então,
quando você viajava para o litoral, isso talvez, um pouco essa diferença de idade que a gente tem, mas se distribuíam cigarros na rua grátis. Modelos, blindas e homens e mulheres bonitos, distribuindo para meninos e meninas de 12, 13, 14 anos. Era assim que era no Brasil. Exatamente. E é uma tragédia, né, Jeff? Porque como o Jeff acabou de falar, ele falou perfeitamente que é capturar essas pessoas através de uma coisa chamada dependência química. Que não é brincadeira. Naquela época, só para concluir, Sim. os pais, eles pediam para os filhos acenderem seus cigarros. Aham. Eu fumei 30 anos. Parei de fumar há uns 8, 9 anos. Né? Por quê? Porque com 14 eu estava dependente. Sim. Essa é a realidade. E nicotina, a dependência que a nicotina causa é ferrenha. É uma das piores que tem para você abandonar. Então isso é muito importante e tudo isso é uma tragédia. Então, depois do cigarro, que como o Jeff também falou, foi feito um cerco no cigarro, né? As propagandas são proibidas. Uhum. Todo cigarro tem que ter lá as questões das necroses, da diabetes, da disfunção erétil, do câncer. Foi-se feito um cerco, mas ainda é muito alta a quantidade de pessoas que fumam, né? Sim, com certeza. E aí vem, então, assim que começou a história do do cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, o que a gente já tem hoje em dia? Tem 3 coisas que a gente já sabe que vai dar ruim. Primeira parte pulmonar, a gente já sabe que o uso crônico dele vai dar ruim. E a parte pulmonar é uma coisa que já está sendo tão afetada que tem um estudo em inglês que 8, eu vou chamar de crianças, adolescentes, né? Adultos jovens que fumaram cigarro eletrônico diariamente em 5 anos morreram de uma parte pulmonar. E depois a gente vai falar exatamente sobre essa síndrome. Outra coisa, a parte cardíaca. Eu tenho um grande amigo, Rizieri Gomes, que é cardiologista, ele estava conversando comigo sobre isso. As micropartículas que você tem no cigarro eletrônico, diferente do cigarro normal, elas são muito menores e elas têm uma impregnação muito maior nos vasos. Então o que está acontecendo? Você está tendo alterações e problemas cardíacos, infartos e tudo muito mais cedo do que comparado. Quer dizer, a parte pulmonar mata antes, a parte cardíaca mata antes e vai ter câncer? Vai ter câncer. Pra quem sobreviver, né? Se não morreu pra parte pulmonar ou no infarto, vai ter um câncer. Porque mas tem essa história, né? Que só porque você tem um controle da nicotina, é que tem... Vamos só voltar um pouquinho. Na realidade, pra quem tá nos ouvindo, isso é um assunto muito importante. A gente tá falando uma coisa muito relevante. Porque hoje, segundo estudos recentes, são cerca de 16% de fumantes no mundo. Uhum. É muita gente. Eu não sei o número do Brasil atual, mas não deve fugir muito disso. O que acontece é que todo mundo pensa que o cigarro só tem... Nas propagandas falava nicotina e o alcatrão. Só que tem muito mais coisa que isso. E aí hoje com o vape dizem que consegue controlar a nicotina. Só que não é só a nicotina. Isso que eu ia falar, porque se tá controlando a nicotina, tá diminuindo, teoricamente, menos impacta a saúde. Só que não. Não, mas vamos lá, e quando você fala sobre, vamos lá, o vape pode. O vape, na realidade, você é como se fosse um tanquezinho que você abre lá e você bota o líquido, ponto. O pod é como se fosse um cartucho, você tira o cartucho e coloca outro já cheio, ponto. Essa é a grande diferença, o podzinho é menorzinho, o vape é maior. Mas qual é o grande lance? Às vezes no vape não pode ter 500 a 1000 vezes mais nicotina do que um cigarro normal. 500 a 1000 vezes Você tá entendendo? Só de nicotina. Nicotina. Aí o que vai ter? Você vai ter metais pesados, você vai ter coisas que você nem sabe. E aí, se vocês me permitem, eu vou falar sobre o EVALI. O que é o EVALI? O EVALI é uma síndrome que veio por causa dos e-cigarettes, onde nos Estados Unidos, o que o pessoal começou? É bacana ouvir isso, porque a gente acha que é só no Brasil. Simplesmente o pessoal, para comprar mais barato esse líquido, tinham umas fabricações, sei lá, meio caseiras, que as pessoas que não passavam pelo FDA, pela toda aquela rigidez, que ele levou a 268 pessoas a serem internadas nos Estados Unidos com a síndrome onde eles tinham náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, pneumonite, porque era uma inflamação ferrenha, onde mais de 60 pessoas morreram por causa do uso diário de cigarro eletrônico. Então, assim, não tem nada bom. Eu tô esperando até agora. Agora o EVALI. O EVALI é uma síndrome por causa do uso de cigarro eletrônico. Aí o que eles descobriram? Eles descobriram que estava muito ligado ao acetato de vitamina E, que é uma das coisas que eles usam dentro do cigarro eletrônico, onde você não tinha esse controle. Vamos dizer, aqui no Brasil mesmo, aqui é proibido você vender
o pod ou vape. Mas a gente Aqui sabe que no mercado é proibido. Mas a galera entra pelo Paraguai, entra pelos Estados Unidos, a galera traz, dá um jeito. Só que eu acho engraçado no Brasil, e eu fazer um adendo, é que nem a história que não pode fumar maconha, mas você, qualquer posto de gasolina você tem seda. Cara, como é que é isso, né? E aí na vai banca de jornal. Na banca de jornal. E quando a gente vai olhar, o que tá acontecendo? As pessoas começaram também a botar THC no próprio vape. Então, assim, é uma zorra danada. A gente não tá entendendo nada. A gente, na área da saúde, a gente só tá vendo aumentar. Então, quando você fala sobre 16% de fumantes, cara, e o pessoal da maconha que não entra em estudo? Porque, assim, um cirurgião de tórax falando sobre câncer, é uma dificuldade muito grande de você levantar quem tem câncer só por causa da maconha, porque geralmente quem fuma maconha, ele vai esconder, mas é um usuário de cigarro ou de vape. Entendeu? Então, assim, ele não pode sair na rua com maconha, ele sai com vape, mas tá em casa, ele usa a maconha dele. E existem estudos, a gente está falando sobre coisa que não é de hoje. Quando a gente, entrando um pouquinho sobre maconha, tem um estudo americano que foi da época da Segunda Guerra, da Guerra do Vietnã, que houve um aumento do câncer de boca imenso por causa do uso da maconha. Então, assim, você começa... Porque, assim, o americano ou foi ali adulto jovem, ou foi pro Vietnã, ou foi da turma do Woodstock do Paz e Amor, onde se usou muito a maconha. Então, você começa a ter câncer na boca por causa da maconha. Então as pessoas não entendem, todo mundo tenta glamourizar, tenta dizer que não, mas é uma erva natural. Olha, hoje em dia, do mesmo jeito que o EVALI deu por causa de substâncias que não sabiam que tinha ali, hoje em dia o cara que fuma maconha, ele não sabe a maconha que ele compra. Pra mim é que nem a história da música da galinha pintadinha, puti-puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. O cara não sabe o que tá ali pode ter orégano, pode ter asa de barata, o cara pode ter tudo. Se der ruim, ele vai pra onde? Ele vai na polícia pra dar queixa? Pra onde é que ele vai? Você tá entendendo? Sim, o que acontece também é que por trás de tudo isso que nós estamos falando, existem interesses comerciais, sim. Ponto final. Em geral, na verdade, quando a gente está falando como médico, né, Jeff, me corrija se eu estiver errado, mas não se discute isso, se discute a doença, o tratamento, o prognóstico que vai ser feito, a internação, a UTI, a gravidade, a sequela, mas como nós estamos falando de maneira geral, não só médica, né, mas por trás dos vapes, dos pods, tem a indústria querendo arrebentar de vender. Isso tem que ser dito. Então, para eles não importa se vai... Pensa no cigarro. Cigarro, eu imagino, né, assim, talvez inocentemente, que daqui, sei lá, 1000 anos, alguém olhe e fale, por que esses caras fumavam? Entendeu? Mas é interessante, cara. Né? Mas é interessante, Sidney, a gente entender que, assim, não, é como você falou, a gente só tá na área da saúde, é só para pegar a doença e a gente ajudar no que pode. Mas, assim, para mim é que nem o cara que anda de moto sem capacete. A hora que cai e entra no pronto-socorro, fala assim, pô, doutor, não quero morrer. Eu falo, pô, cara, mas tu não usa nem o capacete. Você tá entendendo? E quando a gente vê os caras usando vape, usando maconha, mas aí a gente tá falando, uma vez eu me deparei com uma coisa que foi muito interessante. Eu tinha um amigo aluno de medicina, que ele falava assim, doutor, assim, mas aí quer dizer que meu pai pode sentar, tomar cachaça, ficar bêbado dentro de casa, eu não posso fumar minha maconha. E aí ele falou assim, cara, mas é droga. A única coisa, a diferença é que uma falaram que assim, ó, essa pode, essa não pode. Entendeu? Então, assim, a discussão que a gente tem que vir para as drogas é você saber o que é lícito ou ilícito. Sempre se usou drogas, vamos dizer, eu lembro uma história que falam que no cachimbo de Shakespeare tinha xixi, você tá entendendo? Tinha maconha, alguma coisa dessa assim. E um professor falava assim, cara, olha só, você usar... a maconha te faz maconheiro, não te faz Shakespeare, né? Então as pessoas começam a distorcer essa história. Mas assim, eu acho que uma discussão sobre drogas, ela cabe. Ela cabe, porque quando a gente fala quantas famílias foram destruídas por causa do álcool. Mas aí álcool pode. Aí álcool, quando você tava falando, eu não sei se pode nem falar essas coisas aqui, olha só. Que pode tudo. Não, olha só. Com respeito. Eu lembro que quando eu assistia, e eu era fã do Nelson Piquet, tá?
depois que eu vim pro Senna. Eu lembro que a gente assistia com 12, 13 anos e o papai, sabe aqueles copinhos de cachaça? Sim. O papai botava cerveja e falou, ó, toda cerveja que você vai tomar é essa aqui hoje. Aí ele botava ali, eu lembro que uns 13 anos eu fazia isso. Meu filho de 13 anos hoje em dia, Que loucura. eu nunca imagino eu sentar com ele, até porque ele é atleta também. Eu nunca imagino com ele, filho, toma aqui uma cerveja. Não existe a possibilidade. E a mudança que a gente tem que ter, eu acho que vai muito dentro das nossas escolas. Vou dar um exemplo. Tudo na vida é exemplo. Quando eu fui para o Canadá fazer estágio, eu lembro que eu fiquei numa casa de família, eu não sabia onde é que eu botava o lixo, onde é que era o lixo de plástico, não sei o que, papapau. Os meus filhos aprenderam na escola. Então, assim, quando eles passam, eles olham uma coisa, eles sabem jogar o lixo correto. Então, assim, eles aprenderam na escola. E lá em casa, vem muito disso. Os meus filhos, a gente conversou antes ali, eu tinha 120 quilos e perdi 40 quilos. E entro pro triatlo. Então, assim, hoje em dia, meus filhos, qual é a visão deles? O que é normal? É fazer exercício todo dia, porque o papai faz exercício todo dia. É comer bem, se alimentar bem, porque papai... E quando eu saio pra beber, eu gosto de tomar um vinho. Cara, quando eu saio pra beber fora de casa, eu vou de Uber. E os meus filhos, eu lembro muito bem, uma vez eu tava no churrasco, eu tomei uma cerveja. Quando eu tomei a segunda, meu filho e minha filha, a Juju e o Vini, ficaram assim: papai, você tá dirigindo? Eu falei: não, já falei com sua mãe disse que vai dirigir na volta. Então, assim, imagina que se a gente coloca na responsabilidade, desde pequeno, instruir as crianças... Cara, vai dar bom, você tá entendendo? Lógico, a gente vai saber que vai chegar numa fase de adolescência, você tem os amigos, que exatamente. não vai ter o mesmo discernimento que você deu pros seus filhos. Mas exatamente, a ideia do podcast é essa, é gerar informação boa, de qualidade, para que ela possa ser, como a gente fala aqui, que informação é o diamante da prevenção. Né? Porque agora o que está acontecendo com o Pod Vape é o contrário disso, não sei se você concorda comigo. Concordo. Né? E eu ia fazer uma fala, porque se antigamente o pai pedia pro filho acender um cigarro ou dava um copo de cerveja, qualquer coisa, será que esses fumantes de vape pod têm pais fumantes? Muitas vezes não. Mas o que é? É a geração? É essa moda? A gente vem muito da geração, né? A geração, a gente pode discutir, e olha assim, vai ser contra-intuitivo, até porque é o que a gente faz. O que a gente faz aqui? A gente faz o nosso podcast, a gente faz cortes, a gente joga lá as redes sociais, quer que as pessoas estejam ali. E quando a gente vai ver, quem ainda não assistiu o documentário não, é um documentário sobre redes sociais, é exatamente isso. Existe um vício de dopamina. E o vício da dopamina é você pegar, porque o Instagram não é de foto nem de vídeo, é de scroll. É de passar o dedo, bota pra baixo, roda, bota pra baixo. E aquilo te dá satisfação e aquilo vai te dar dopamina muito alta. Então a criança hoje em dia, quando ela sai dessa dopamina, que ela olha pra vida, é chata. Cadê a vida a é chata, cadê a dopamina? Você tá entendendo? Então assim, ele começa a querer pegar coisas que vão trazer prazer pra ele, porque eles estão vivendo do prazer. Então, quando ele vai pegar no prazer, ele entra ali na adolescência, alguém dá um vape, putz, cara, que legal, que cara. É o grande golpe, né? O prazer rápido, o prazer da dopamina barata, que vai destruir a vida pra sempre. Pra sempre dele. Né? E então, a parece bom, Uhum. mas aquele desespero pela dopamina não é assim que funciona a vida. A gente vai construindo e outras coisas vão te gerando dopamina. Não, e quando você trabalho, etc, né? Quando você vai falar sobre a parte pulmonar, as alterações pulmonares que ela vem ferrada. Vem uns processos inflamatórios de pneumonites que não tem mais regressão. Acabou. O alvéolo que você queimou ali, queimou o alvéolo. Já não tem mais, você tá entendendo? Até que cigarro normal. Você tá entendendo? Então, assim, não, pior porque é mais rápido, é isso que eu tô te dizendo. As pessoas estão se enganando porque não imagina ter de 100, 500 até 1000 vezes mais nicotina num vaping do que... E o cara tá fumando ali e o cara não tá contando o número de cigarro, de carteira. Mas você que tá aí pensando, não, mas o meu vape, ele tem 3 vezes a menos. Sim, existe. Por exemplo, se eu fosse o malvadão lá da indústria, eu iria fazer um vape com 30% da nicotina do cigarro. Legal, mas, gente, mais uma vez, lá não tem só nicotina. Tem outras inúmeras substâncias químicas, como metais e outros, provavelmente, tipos de substâncias que vão fazer muito mais mal que a nicotina. Que se ainda fosse só a nicotina, né? A nicotina, na realidade, é só pra dar o vício. Exato. Só pra viciar. A nicotina é pra dar dependência e o barato. E todos os restos que vão vir. Mas a gente pode observar no nosso dia a dia
Que assim, essa glamourização é para pegar a turma boa. Mas eu vou dar um exemplo, um paralelo para você que quer entender. Quando eu precisei perder peso, teve um momento que a minha nutróloga falou assim, você tem que parar de tomar café com açúcar. Eu falei, cara, ninguém é feliz tomando café sem açúcar. E aí ela falava assim, cara, mas você tem que fazer isso para você perder peso. E aí qual era o grande barato? Ela falou bem sério comigo, falou assim, você não gosta do café, você gosta do açúcar que tem no café. E você passa o dia todinho tomando açúcar sem você saber. Você não nota que no dia todo o café que você toma tá com açúcar e chega no final do dia, você botou um monte de glicose para dentro sem necessidade nenhuma. E a mesma coisa do vape. É 3 vezes menos vape, beleza, mas você passa o dia todinho fumando. Entendeu? Sempre tem exatamente isso, é muito mais fácil. E na questão da absorção, porque o cigarro tem filtro, o cigarro a gente conta, tem acho que um gerenciamento um pouco mais próximo. No vape, não ter filtro, tem algum outro impacto? Não, olha, eu acho que o grande, eu não vou falar nem do que seja diferente, o que é muito, muito ruim. A nicotina, que traz o vício e tudo aquilo que vai estar os metais pesados e tudo, o que acontece? Vou fazer um paralelo com o alcoólatra. O cara começa a tomar, ele tem que tomar uma cerveja para dar barato, daqui a pouco 2, daqui a pouco 6, daqui a pouco 12, daqui a pouco engradado. É assim. O cigarro eletrônico não, qualquer cigarro. A primeira puxada, em alguns segundos, a substância já está no cérebro, você já sente prazer. Então assim, qual é a grande dificuldade de quem começa a usar para parar? É porque você tem tudo muito rápido. A única diferença que a gente tinha, e aí eu posso trazer para você, é quem fuma maconha. Quem fuma maconha, eu peguei quando eu estava lá, fiz residência no Hospital do Câncer de Goiás, e em Pirenópolis é o local que é mais transcendental, tá a turma toda ali. E eu pegava muito câncer de lábio, porque a maconha o cara fuma até o finalzinho e não tem filtro. Então ele esquentava o lábio do usuário e você tinha câncer de boca câncer de lábio por causa da maconha. Mas o cigarro eletrônico e o cigarro normal, o lance de ter ou não ter filtro não tem problema. Cara, tá tudo vindo com... horrível, bicho. Vem tudo junto, cara. E não dá bom. Até agora eu tô esperando algum estudo que vai falar assim, olha, se você fumar cigarro eletrônico, vai te melhorar nisso, naquilo. Não tem. Na verdade, eles jogam em cima da dependência, assim como o álcool também. A realidade é essa, né? Não tem dose segura nem de álcool, muito menos de cigarro, mas o álcool é parecido à tática, né? Garrafinha bonitinha, mulheres, e ainda propaganda ainda pode de álcool, que eu saiba, né? Depois de um certo horário. Se você pensar friamente, tem países que não tem álcool. Né? Mas pro Oriente, muitos, que o álcool é banido da sociedade e tá tudo bem. Né? Porque é o mesmo apelo. Minha mãe, por exemplo, falecida já, mas na época dela, era bonito fumar. Mas só que não se tinha esse conhecimento. Esse é o absurdo. Mas a mãe era asmática. Ela tentou fumar. Né? Ela me contava isso, eu me lembro. Mas ela não conseguiu, por ser asmática. Né? Imagina, um asmático fumando entra em crise na hora. Mas ela tentava, porque as mulheres da sociedade, né, era bonito fumar. Mas hoje continuou a questão do cigarro por causa da dependência. Mas naquela época ainda, né, Jeff, fazia algum, vamos dizer, sentido, porque não se conheciam os malefícios profundamente. Não, e outra coisa, você vinha a Hollywood, as mulheres usavam piteira, era uma elegância. Isso. E vamos lá, eu vou falar sobre uma coisa que é tão bacana, que outro dia eu assisti e eu achei muito boa. É que nem a história do... Quem quiser mudar a história, o marketing, ele faz muito isso. Você muda a narrativa. O que é mudar a narrativa? Se a gente for ver, hoje em dia, quando você falou sobre os vícios, essas coisas. Cara, eu gosto de tomar meu vinho, tá? Uma vez por semana, eu sento em casa com minha esposa, tomar um vinhozinho, tá? Beleza. O vinho era algo que a gente não falava muito, principalmente aqui no Brasil. E aí o que a indústria do vinho fez para mudar o jogo? Antigamente a gente via nos filmes e a gente via dentro das novelas. O que os grandes, os mega empresários das novelas ou do filme faziam? Ele chegava em casa, ele pegava a dose de uísque dele, jogava o uísque lá, tal, sentava e dava aquela relaxada. Prestem atenção, hoje em dia, o que eles fazem na TV e no cinema? É vinho.
Então, a indústria do vinho, ela simplesmente chegou e ela mudou a narrativa. Que é aquilo que eu falei agora há pouco sobre o industriário malvadão. Exatamente. Então, assim, tudo é jogo, tudo é dinheiro. Infelizmente, no final, tudo é dinheiro. Então, você vem com a indústria do vinho crescendo no Brasil muito grande. E no mundo todo, mas eles tiveram que mudar a narrativa. Então, qual é a narrativa? Então, o cara que é bem sucedido, o cara que realmente tem um sucesso elegante, o que é que faz? Toma ele bebe vinho. Exatamente. Isso aí, na verdade, já vem a narrativa lá desde Cristo, né? Mas você falou uma boa, né? Porque diz que Jesus Cristo tomava vinho, mas tomar vinho não desfaz Jesus Cristo, né? Só desfaz não, e se você... Não vou falar o cola, mas... Não, mas essa aqui eu acho que é a grande discussão pra gente. É assim, se a gente for ter que parar pra sentar pra discutir sobre drogas, a diferença que a gente tá falando aqui é lista. E lista. A diferença que a gente tá falando é a seguinte: quantos moleques, vamos dizer, quando eu fiz faculdade, a gente tomava Coca-Cola e Guaraná pra gente ficar acordado até mais tarde. Hoje em dia é Vivance e Ritalina. E são drogas. Sim. Você tá entendendo? E são drogas. Então, assim, tá aqui dentro. Eu acho que o que falta, às vezes, as pessoas, assim, vamos sentar todo mundo e vamos discutir? Sim, falta muito. Você tá entendendo? Falta sobre muito. Maconha, sobre álcool, sobre as drogas sintéticas mesmo. Então, assim, vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente fica só passando pano ou fingindo que não vê, mas a gente vê as consequências lá dentro do hospital, no final da vida. Eu lembro até, se me cabe uma história, de uma vez chegou um pai, 50 e poucos anos, com a filha, e ele tava com câncer de língua. E aí eu falei pra ele, eu vou ter que tirar um pedaço, que é a minha especialidade. Eu falei, cara, eu tenho que tirar um pedaço da sua língua e tal. E a menina dele, eu acho que tinha uns 15, 16 anos, do lado do pai. E o pai fala assim, se eu tiver que tirar um pedaço da minha língua, eu vou me matar. Aí, na frente da filha, a filha começou a chorar. Eu falei assim, eu queria que se eu fosse homem, de parar de fumar, do mesmo jeito que o senhor falou uma besteira dessa na frente da sua filha. Porque ele continuava fumando ainda. Não quer, né? E aí, outro coisa que é interessante, as pessoas que estão nos assistindo, olha só, a pessoa que já teve um câncer, tá? Que seja induzido por álcool ou pelo cigarro, se ela continuar, existe uma chance de 40% a mais desse câncer voltar. Então eu acho muito interessante porque às vezes esses pacientes, eles terminam de fazer o tratamento e eles voltam para o vício. E eu sei que é vício e as pessoas, é isso que eu estou dizendo, tem que ser discutido isso porque a saúde pública tem que trabalhar mais forte. Eu já tive paciente que teve câncer de laringe, que a gente fez aquela cirurgia que tira a garganta do cara, que ele fica com a traqueostomia aqui e ele fumava pela traqueostomia, pô. Sim, eu me lembro no INCOR, que a gente tinha alguns estágios lá na época da faculdade, que nos isso em 1990, alguma coisa, que ainda era permitido fumar até dentro do hospital, por incrível que pareça, no postinho podia fumar. Aliás, eu era fumante nessa época, eu dava um jeitinho de ir numa sacadinha. Mas os pacientes que tinham acabado de fazer uma cirurgia cardíaca, naquela época ainda não existia tanta modernidade com stent e tal, mas tinham acabado de fazer uma ponte de safena, como se chamava antigamente. Peitão lá todo aberto. Aberto e fumando no corredor, arrastando os pés. No dia seguinte da cirurgia. Então, eu tô falando isso para ilustrar quanto a dependência é alta. Depois que você ficou dependente, fica muito difícil. Então pensa nisso. Antes de acender um cigarro, como eu disse, eu fui fumante muitos anos. Antes de acender um cigarro, pense muito. Porque aqui, ou quem vai te apresentar também, quem vai te dar vai ser seu melhor amigo. Ou um bom amigo. Porque você não vai sair, hoje eu vou virar fumante, eu vou lá na banca e vou comprar um... Eu tive uma história que assim, uma história que pra mim é muito triste, mas é a realidade pra quem quer entender. A minha mãe fumou a vida toda. Tá, e teve um momento que ela já deve ter uns 10 anos mais ou menos que ela parou de fumar. Mas eu lembro muito bem que ela foi fazer um exame, estava com pedra na vesícula, foi fazer uma ressonância magnética. E aí a radiologista era amiga minha de turma, me mandou mensagem e falou: Jeff, tua mãe tá com um nódulo no rim e pra mim aquilo é um câncer. E aí a gente correu. E a mamãe operou, foi tirar, fez a nefrectomia parcial. E eu lembro que quando saiu o resultado que era um câncer, já estava curado, já tinha tirado, ela chorava. E eu falei assim: mãe, mas a senhora já operou, já passou tudo. Ela falou: não, meu filho, você não está entendendo. O que eu estou lembrando agora é de todas as vezes que você, seu pai e seus irmãos pediram para eu parar de fumar. Então assim, as pessoas, o problema é isso. As pessoas, elas querem tudo agora.
O prazer é agora. A coisa é imediata. E não, a gente sabe que o problema não é agora. Agora vai estar tudo bem. O problema é daqui a 10, 15, 20 anos. Só que o cigarro eletrônico com 5 anos já está dando mal. As pessoas que estão usando diariamente cigarro eletrônico por 5 anos, elas estão tendo problemas cardíacos, estão tendo problemas pulmonares e, brincando, mas falando bem sério, as que sobrarem, continuar, vai ter um câncer lá na frente e ponto. Então você pode escolher, tem três possibilidades. Você escolhe na sua vida se com cigarro eletrônico, se você tem que ter logo um bom cardiologista e um bom pneumologista, e se qualquer outra coisa, vocês entram em contato comigo, câncer de língua, câncer de corda vocal, câncer de amígdala, pode vir comigo porque é isso aí. E é assim que tem que tentar, às vezes, a gente continua, todos nós temos o livre-arbítrio, né, as livres escolhas, mas você tem que saber. Da mesma forma que você sabe que se você saltar de um prédio sem paraquedas, você vai morrer. Então o cigarro é a mesma coisa. O vape é a mesma coisa. E o vape, não sei também, Jeff, eu estou falando bobagem, mas como é um produto novo no mercado, tem muita patologia, muita doença ainda a ser descoberta. Né, ainda a existir, ser catalogada. Imagino que algumas delas, pulmonares, sei lá, cardíacas, já devem ter sido catalogadas, mas tem muitas outras. Só que na hora que você está fumando o seu vapezinho, sei lá, é o prazer. Então você nem pensa nisso. E diferente das drogas ilícitas, o vape, se você, por exemplo, se um de nós três pegássemos aqui agora, nem cheiro tem esse detalhe. E tem esse detalhe. É um grande golpe. E tem esse detalhe, porque o cigarro você tem que fumar na rua ou é a área de fumantes. Vape não. Vape você pode fumar aqui. Ah, porque não tem aquele odor, não tem... Exato, não dá bafo. Não exala aquela fumaça. E aí, é o que a gente tá vendo. Às vezes eu acho absurdo. Eu tenho amigos médicos que usam vaping. E fica, cara, outra vez eu tava na piscina lá do meu prédio e tinha um amigo meu que é ginecologista e o cara, quando eu vejo o cara tirando aqui... Eu falei, velho, sério tenho mesmo, também, bicho? claro. Mas aí eu falei assim, olha, qualquer coisa, meu telefone é tal, quando der merda, tu me liga, que aí eu... Porque por enquanto tá tudo certo, né? Que ele tá naquele momento tendo prazer. Não, mas também a gente tem vários colegas médicos que fumam, ou que... E assim, gente, tá tudo bem, porque é um vício. Se a pessoa precisa procurar ajuda se ela quiser sair disso. Né? Eu, antes de parar efetivamente de fumar, eu tinha tentado umas 4 vezes. É difícil, porque na primeira tragada vai pro cérebro, Moisés, e acabou, o cara já volta. Todo aquele prazer que o cara quer, tá ali. Na hora, claro. Na verdade, você nunca se cura de nenhuma dependência. Você é um dependente em abstinência. Se hoje, já faz agora 8 anos, acho que eu parei de fumar, mas se eu for brincar de acender um cigarro pra alguém, um trago, imediatamente estarei na banca comprando um maço e voltando a fumar normalmente meia hora depois. Mas olha só, aí eu já vou puxar para esse segundo gancho que é até do livro. A comunicação, quando a gente vai falando sobre comunicação, é o seguinte. Eu fiz uma pós-graduação em Educação de Saúde pela USP e lá eu li um artigo, foi da American Medical Association, que ele falava que estava no momento dos bons profissionais da área de saúde virem para as redes sociais para fazer o que vocês fazem aqui com muita maestria, entendeu? Para falar para as pessoas exatamente o que a gente está falando aqui. Cara, não vai dar bom. Falar a verdade, vai dar bom, você né? tá entendendo? Falar a verdade, porque todo mundo glamoriza, ninguém vai de encontro às coisas que estão acontecendo, mas estão acontecendo. E como você falou no começo, fake news. Quantos charlatões tem aí nessas histórias que, cara, a gente vê, eu que trabalho com oncologia, todos os hospitais oncológicos do Brasil tem alguém vendendo babosa, dizendo que babosa vai curar o câncer. Teve uma época que era o Noni curava tudo. Quando teve toda aquela da pílula da USP, fosfetanolamida. Fosfetanolamida. Né? Você vê, isso saiu. Como posso dizer isso? Mas mesmo pessoas mais influentes. E talvez essas pessoas influentes estivessem acreditando nisso também, Jeff. Não, acreditava, mas... Mas é um absurdo, né? Mas você entende lembra disso? Não. Uma pílula desenvolvida pela USP que curava todo tipo de câncer. É porque assim, olha... Mas foi desenvolvido? Não, né? Não, vamos lá. Olha mas só. é normal a sua dúvida. Não foi. É porque na realidade é o seguinte, essa substância que foi desenvolvida, qual foi a história? Essa substância que tinha... Na realidade ela não foi desenvolvida, ela já existia Claro. vários.
Eu vou dar um passo atrás. Quando eu fui pro Canadá, eu tinha um amigo meu que estava fazendo doutorado. O que acontece nos doutorados lá no Canadá? Você tem um projeto grande e você abre 1, 2, 3, 4, 5, 10 braços, 20 braços. Quando você vai pro doutorado, você entra num braço desse estudo e aí você vai ter desenvolvimento. E ele trabalhava com medicações de oncologia. Então, o que acontecia? O cara estava fazendo um estudo em rato e ele via que tem um momento de um clique onde você tem uma diferenciação celular, que se tiver alguma medicação que entra nesse ciclo e parar esse ciclo, vai curar o câncer, tá? Quando acontece isso, o que ele faz? Ele entra em contato com as principais empresas de medicamento mundial e fala assim, você tem alguma medicação que entra e que quebra esse ciclo? E a galera vai dando sim. E aí a galera vai mandando, cada um manda as suas medicações e eles vão fazer estudo sobre isso. O que aconteceu no Brasil? O cara da USP viu que essa medicação ela resolvia um problema de um ciclo e falou assim, pode ser que eu esteja achando a cura do câncer. Só que as pessoas que são leigas, elas não entendem, vamos dizer, os cânceres eles são completamente diferentes um do outro. O meu câncer de tireoide, que eu trato todo dia, o iodo que a gente tem na nossa alimentação, ele é o combustível da tireoide. Os carcinomas papilíferos, que são 90% dos cânceres de tireoides, quando eu faço a cirurgia, não tem rádio, não tem químio, não tem nada. É o iodo radioativo, é o iodo 131. Então, esse câncer que é curado com iodo 131 não é o mesmo câncer que eu preciso de uma radioterapia, que não é o mesmo câncer que eu preciso de quimioterapia. Quimioterapia eu tenho várias possibilidades. Só que o que acontece? Imagina que quando você tá no leito de morte, quando você tá para morrer, qualquer coisa que falarem para você que dá bom, dá bom. Eu tinha uma amiga, não vou citar nomes, que o pai dela teve um câncer, estava aqui em São Paulo, e alguém falou sobre uma garrafada que existia de uns extratos, que aquilo dali ia curar o câncer dele. Ela médica, a irmã médica, o pai internado, e ela trouxe e dava todo dia, porque ela acreditava que aquilo era uma possibilidade. Então, assim, a gente entende, a mesma coisa que a gente pode voltar até pro vape, a gente entende o que é o normal, mas a gente não entende quem tá ali na ponta. Quem tá ali na ponta, ela tá muito fragilizada. Então, qualquer coisa que você der, que você disser, você vai se apegar. E a gente esquece, muitas das vezes, eu vou puxar sobre o Heal, não sei se vocês assistiram o documentário que estava na Netflix, Heal de Saúde, H-E-A-L. O Heal, ele falava uma coisa muito interessante. Eu tô levando hoje em dia muito que a medicina a gente está tratando empiricamente. Vou explicar por quê. O Rio, ele fala o seguinte, a gente tem uma doença, a gente vai trazer uma medicação. A gente faz um grupo que toma a medicação, outro que a gente faz de placebo, que é a pílula de farinha. Então, 90% do grupo que usou a medicação ficou curado e 2% do placebo ficou curado. A pergunta é o seguinte, por que esse cara que tomou pílula de farinha, por que ele ficou curado? Na realidade, assim, tudo que se foi necessário, o cérebro dele fez com que o corpo dele produzisse tudo que fosse necessário para debelar a doença. Tá, tudo ok. Segundo passo, que é a grande pergunta, assim, e o que se o meu pensamento positivo, a minha fé, a minha espiritualidade cura uma doença, e os pensamentos negativos, o que fazem pra gente? Então, assim, se a gente for observar, hoje em dia eu levo muito isso, e de repente pode estar sendo, eu como médico, as pessoas estão achando que eu tô ficando doido, não é. Pra mim, enquanto a gente não falar sobre sentimentos e se a gente não falar sobre espiritualidade, a gente vai continuar tratando pacientes empiricamente. Eu concordo 100% com você, principalmente da parte negativa. Os pensamentos negativos, a energia negativa, as pessoas tóxicas que você está convivendo, não é negar ajuda, é diferente. Uhum. O seu ambiente negativo, fuja de tudo isso, porque certamente isso vai te deixar doente e vai ser rápido. Pode ser não só o câncer, muitas outras doenças. Então isso é importante, mas médico tem isso, né, Jeff? Médico é muito pragmático, né? A gente aprende a não ter sentimentos. O cirurgião, então, como você, quando você deve ter passado numa emergência, né? O chefe já ficava bravo se visse você conversando muito com o paciente. Ou conversando, ou se emocionando. Ou até mesmo na fase da residência que vocês passaram. Principalmente. Deixa eu dar um rápido recado aqui. Grupo Medicoff, a melhor empresa para curso preparatório para você que queira passar na residência. Ele tem um método chamado Coffee Cards da aprovação. Isso facilita a memorização para passar na residência. Eu vou sortear aqui.
Vai pro Dr. Jefferson aqui. Qual a patologia congênita cardíaca mais comum no geral? Olha, já faz tempo que eu não vejo, mas pra mim eu ia pensar em tetralogia de Fallot. E aí, ganho ponto ou não ganho? Respectivamente, vamos continuar a pergunta aqui. E qual a patologia congênita cirúrgica cardíaca mais comum? Ah, não, aí vai ser CIV, porque CIV, tem um grande amigo que é cardiologista, cardiopediatra, Dr. Antônio Carlos. Essa daí eu sei. Isso aí, válvula aórtica bicúspide e CIV. Isso aí. Dr. Sidney, qual o nome do critério que avalia o grau de suspeição radiológica para carcinoma hepatocelular? Tá bom. Então, carcinoma no fígado, né? Então tem alguns graus de suspeição. Hoje no fígado seriam LIRADS. Classificação tem o da mama, tem o da tireoide. Li é de liver, né? Nesse caso, fígado, sim. Porque TIRADS, tem um TIRADS da tireoide, que é o TIRADS de liver. Exato. Exatamente. Então, LIRADS para avaliar a gravidade daquela imagem. Boa. Grupo Medcoff, precisando de... E, aliás, quem vai prestar a residência tem que ter muito estudo. Segue um curso competente para te auxiliar. Dr. Jeff, você comentou algo nos bastidores e trouxe aqui para conversa que eu queria saber um pouco mais disso. De 120 para 80 quilos? 80 quilos. Foi isso? Na realidade, olha só, eu posso dar aqui de gogó porque eu cheguei a 78, cara. E quanto tempo? Como é que foi? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre obesidade, mudança de cabeça. Foi 120 quilos. Qual é o grande problema da gente? A gente vem obeso durante vários anos e a gente quer perder tipo 40 quilos em 6 meses. Não vai. Não vai. Porque se você fizer qualquer coisa que você vai perder em 6 meses, não se preocupa. A epigenética já tá lá no seu corpinho. Te esperando. A tua gordura só esperando lá. Volta a comer de novo que a gente é nós. Os fatores ambientais. Os fatores, ele vai estar ali. Então, assim, eu vim perdendo uma média ali de 12 quilos por ano, mais ou menos. Primeiro ano eu perdi um pouco mais do que isso. E vamos botar ali, em 3, 4 anos eu consegui perder esses 40 quilos. Antes disso, você já tinha feito algumas tentativas? Todas que você imaginar. Eu lembro que uma vez eu fui pra uma dieta cetogênica, que era comer... Cara, eu achei maravilhoso. Imagina, pra um gordinho falar assim, olha, a dieta você vai comer ovos com bacon, não sei o que, gordura. Falei, cara, maravilhoso. Beleza. Primeiro dia bacana, segundo dia bacana. Terceiro dia eu já tava dando patada em todo mundo. No 5º dia, minha mulher falou, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Volta com pão, volta com carboidrato, isso é insuportável. Então, assim, quando eu comecei a pensar em como eu tinha que fazer, eu teve um momento, aí, o que eu não contei pra você, teve um momento que eu tava com uma dor no peito, levando os meninos pro colégio, e aí eu ligo para um amigo cardiologista, Anfremon, falando, Anfremon, é o seguinte, cara, tô com dor no peito, o que você acha? Ele falou assim, bem, olha lá, obeso, sedentário, trabalhando que nem um condenado, cara, vem pra cá, que eu acho que você tá infartando, entendeu? E aí foi a hora que eu entro na UTI de um hospital, começo a rodar os exames, no final eu descobri que não era infarto, mas que eu tava com uma esofagite enorme. Mas só que quando eu tava fazendo o ecocardiograma, a amiga minha, Vladinha, que fez, a Vladinha falou, Jeff, é o seguinte, cara, não foi agora não, tá? Deixa eu só pedir teu CPF, ligou te deu um cartão amarelo aqui. Mas, cara, se você continuar desse jeito, não se preocupa. Tu vai conseguir. E aí foi a hora que eu tive que mudar. Eu tive que mudar a cabeça porque... Quando eu tava deixando os meninos no colégio até o hospital, a minha mulher detesta quando eu conto essa história. Que eu falo o seguinte, se tu morrer, mulher arranja outra, né? Beleza. Agora, cara, quem que vai cuidar dos meninos como eu cuido? Quem que vai dar o amor e o carinho que o pai dá? Então, foi por eles, porque a gente só muda na dor, no amor ou na dor. Então, por eles eu falo assim, eu tenho que mudar. Porque dinheiro vai ficar, tudo vai ficar, mas assim, a minha vida era mais importante. E foi ali o momento que eu virei a chave e disse assim, não, eu preciso realmente mudar minha vida, mudar meu estilo de vida, porque senão eu não vou conseguir chegar aos 50 anos. E você fez como isso daí? De que maneira? Você procurou alguma ajuda ou foi sozinho? Vamos lá, vamos falar sobre a coisa correta. Porque as pessoas perguntam, como é que você mudou? Eu falei, cara, vergonha na cara, ponto. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? Bril. Segundo. Tu quer cara mais bobo, mais besta do que médico? E o médico, ele acha que ele pode ser administrador. Ele acha que pode tudo. Ele fez 6 anos de faculdade de medicina, mais 2, 4 da sua sub. Eu só sei cabeça e pescoço. Então eu fui fazer o que as pessoas não gostam de fazer. Assim,
Entro na academia, contrato um personal. Cara, 45 minutos com um personal vai te dar um resultado no final de 6 meses maravilhoso. Do que você, não vou pagar personal, não. Vou só ali na academia, vou dar uma olhada, um videozinho no YouTube e vou resolver. Não é do mesmo jeito. A mesma coisa, fui para uma nutricionista. A nutricionista passa a dieta. Fui para a nutróloga passa a reposição, a suplementação. Então, assim, eu tinha plano alimentar, de suplementação, tinha um preparador. E o interessante é porque, assim, as pessoas não entendem o quão caro é um mau profissional. Porque quando ele faz a merda, o negócio dá ruim. Qual foi a minha sorte de um bom profissional? Cara, o meu educador físico, o meu personal, eu falava assim, cara, eu quero correr, corrida de rua. Ele falou, Jeff, você tá pesado, cara. Se você for fazer, você vai se lesionar. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar você. Então a gente vai trabalhar muito membro inferior, vamos perder peso. Quando eu achar que tá bom, eu te libero. E aí o cara passou, cara, com 6 meses eu já tinha perdido ali uns 12 quilos, mais ou menos. Ele falou assim, você tá pronto. A gente treinava na academia, na esteira. Ele falou assim, você tá pronto, se você quiser se inscrever na primeira corrida de rua que você quiser, pode mandar. E aí foi a primeira vez que eu me inscrevi. Então, assim, o que a gente sabe, o que eu fiz, é o que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém quer pagar o preço. Que é se alimentar bem, dormir, sono, cara, sono importantíssimo. O TSH é produzido meia-noite, o GH é produzido de noite, o cortisol vai baixar quando você dorme. Então, assim, as pessoas, eu lembro que eu falava muito assim, cara, dormir é perda de tempo. Dormir eu podia estar estudando, podia estar fazendo outra coisa. Não, hoje em dia eu prezo pelo meu sono. Então, assim, o voo mesmo para eu vir para São Paulo, eu sempre boto de dia, porque, cara, eu quero chegar no hotel e ter um sono de qualidade. Então, eu fiz o que exatamente as pessoas sabem que tem que fazer e não faz. Comer bem, fazer exercício e dormir bem. Boa, disciplina, parabéns. E o livro? A gente falou aqui do livro no começo, eu falei, mas mostra aí para quem tá nos ouvindo. Fala Olha do livro, só. Depois fala do seu podcast também, que você também tem um podcast de saúde. Lá. O livro se chama Comunicação, o remédio que a medicina não prescreve. Esse livro, na realidade, não é... Levanta um pouquinho mais. Levanta aqui um pouco mais. Aí. Aqui! Vamos lá. Esse livro, ele veio muito porque eu comecei na comunicação. Depois que eu li esse artigo que eu falei para vocês do American Medical Association, eu entendi que eu precisava ir para as redes sociais para falar. Durante 4 anos eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço e eu ia muito para rádio, para TV, para dar entrevistas. Então eu comecei a entender que o primeiro ano que eu fui, quando fizeram a primeira coisa foi o Julho Verde, então eu tinha que falar sobre o mês de combate à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Eu ia para a rádio, ia para a TV, tinham 10 perguntas para fazer, o cara fazia 2 perguntas, eu era prolixo, acabava o programa e eu falei, putz, cara, só respondi 2 perguntas. E aí no outro ano, eu já comecei, vamos melhorar, até a hora que eu entendi que o quanto mais raso eu fosse, mas que eu conseguisse dar uma direção, era mais importante, porque as pessoas não queriam saber sobre a micromolécula do... Não é isso. A pessoa quer saber assim, vape, dá mal, né? Pode dar problema onde? No pulmão, no coração e pode dar câncer. Então eu comecei a entender que o jogo era esse. E aí eu me apaixonei. Eu entrei na rádio a primeira vez na CBN. Você tá até hoje? Que eu tô até hoje, eu entro na CBN, sento. E aí, cara, na rádio, tem uma coisa maravilhosa, tem um encanto da rádio, que você pode ir de bermuda, ninguém tá te vendo. Então eu entrava na rádio, bate-papo gostoso, você tinha liberdade lá. E eu saio de lá falando assim pro gerente da CBN, falando assim, eu quero vir pra cá. Quando você tiver uma vaga, eu quero vir pra cá. E aí, CBN, vim para Só que o que acontece? Quando você tá... Eu lembro que quando eu entrei na CBN, me mandaram um livro que era Método CBN. Eu tinha que entender como é que você tem que transmitir, como é que você tem que passar as coisas lá. Então você não é de qualquer jeito, tá, pessoal? Que legal. Então, não sabia disso. É um manual. Existe um manual do protocolo. E aí eu li o manual, entendi direitinho. Só que era muito assim... Lá as pessoas, todo novembro azul, todo outubro rosa. E eu queria falar sobre assuntos que não eram aqueles dali que estavam. E aí foi a hora que eu falei assim, poxa, a história de que quando a pessoa não quer ouvir tua palavra, você bate o pó da sua chinela, tá na Bíblia e você que tem que sair.
E aí foi a hora que eu abro o meu podcast. Na intenção do podcast era exatamente falar sobre assuntos que eu tinha vontade de falar, porque lá quem toma conta da pauta, e eu entendo isso, porque o canal hoje em dia da rádio e da TV, ele fala com o público. O canal vocês do podcast, vocês falam com outro público. Então não é o que eu quero, é o que a CBN quer. E é o respeito a isso. E para mim, até hoje, toda semana eu tô na CBN, até hoje para mim é o local onde eu aprimoro. Vocês vêm aqui, sim, vocês passam o dia todinho gravando, beleza. Toda semana eu tô brincando. Toda semana, sabe, você começa a ficar mais leve, a ficar mais solto. E aí eu, amigo meu, Rizieri, que a gente brincava, falou assim, ó, é o Bebeto e o Romário. E aí eu sou baiano, ele é paulista. E aí ele sempre chegava no horário, eu atrasava um pouquinho. E ficava nessa brincadeira, pô. Aí eu falava toda vez, cara, hoje eu consegui chegar no horário. Até um dia, acho que em 5 anos teve um dia só, cara, que eu consegui chegar primeiro do que ele. E aí eu falei, agora, no ar, eu falei assim, agora chupa Paulistinha, que hoje eu cheguei primeiro do que você, ele. Como chama seu podcast? Jeff Podcast. Jeff Podcast. Também falando sobre saúde e qualidade de vida. É isso aí. E é exatamente isso, a gente traz informação. Eu achei maravilhoso quando eu conheci o podcast de vocês, exatamente por causa disso. Porque o que é legal? Eu e vocês, a gente está trazendo informação de qualidade. O respeito que vocês têm com quem senta aqui na bancada é muito grande. Porque as pessoas que estão vendo a gente, se você não traz um cirurgião de cabeça e pescoço pra cá, pra falar de vape, o cara vai falar, não, o cara tá trazendo um Zezinho ali. Não é isso. Então, a parte de vir pro podcast foi muito nessa ânsia de trazer algo mais pesado. A gente tem lá 40 minutos a 1 hora de podcast, como vocês têm. Então vamos trazer uma coisa bacana, reforçado, e isso dá bom. Sensacional. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Muito bom. Grande doutor Jeff, muito obrigado pela presença, por aceitar o desafio. Parece fácil para quem tá vendo, mas sempre dá um frio na barriga, né? Oh, meu Deus trazer do coisa céu. boa, trazer com responsabilidade. Além do que você já falou, deixa uma mensagem final para quem tá ouvindo, para que possa levar para sempre aí. Olha só, eu acho que a máxima de que saúde, família e trabalho, tá? Não inverta a ordem. Por que saúde, família e trabalho? Eu comecei a entender que se eu não tivesse saúde, se aquele momento que eu tava lá na UTI eu morresse, a família e o trabalho tinha ficado. Então, assim, pense nessa inversão. Quando eu vim pro triatlon, tem uma coisa muito bacana. Eu acordo 4h40 da manhã para fazer meu exercício 5 horas da manhã. Então, a primeira coisa que eu faço é para mim. É egoísta? É. Porque se eu não tiver saúde, eu faço meu exercício, levo o menino pro colégio, vou para consultório. Então, eu tenho uma sequência. Então, assim, entendam que se você não tiver saúde, tudo vai desmoronar. Entendeu? Quando as pessoas falam assim, mano, pô, dicas de um bilionário, beleza. Cara, esse bilionário, quantos casamentos esse cara tem? Como é que tá? Ele tem doenças autoimunes, ele tá se coçando todo. Porque assim, tudo tem um preço. Então assim, tentar levar a vida o mais equilibrado possível é mais importante. Então, cuide da sua saúde. Boa. Dr. Jefferson Medeiros, famoso Dr. Jeff, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Você que tá aí, obrigado, compartilhe coisa boa, compartilhe com quem você ama. Valeu, Moisés, mais uma vez. Obrigado, pessoal do estúdio, valeu. Até o próximo Pode Doutor. Valeu, Jeff, um abraço. Obrigado.